Uma reunião de aperfeiçoamento, uma reunião para irmãos responsáveis de serviço das igrejas do DF, das igrejas aqui vizinhas. Irmãos, é tão bom nós sabermos que nós somos um. Vou falar de novo, é tão bom saber que nós somos um. Somos um. Vamos falar, somos um. Nós não somos dois, somos um. E uma comunhão como essa é muito importante para as igrejas. As igrejas são beneficiadas com os aperfeiçoamentos. Quando os irmãos responsáveis de serviço se juntam para ter comunhão, para ouvir a palavra do Senhor, e tem um coração aberto para ouvir o seu falar, isso toca na pessoa. Isso muda a pessoa. E ele sai muito encorajado para voltar para a sua localidade e praticar a palavra do Senhor de maneira viva. Um aperfeiçoamento é importante porque aqui nós somos supridos. Recebemos suprimento da palavra e recebemos suprimento do próprio Senhor como uma pessoa viva que está dentro do nosso espírito. Esses hinos que foram cantados de maneira tão nova, de maneira tão rica, de maneira tão fresca, tocou ou não tocou no espírito dos irmãos? Talvez a gente não consiga lembrar quando nós cantamos de maneira tão viva como nós cantamos hoje. Isso significa, irmãos, que nós precisamos exercitar mais o nosso espírito. Quando nós exercitamos o espírito, nós tocamos na pessoa do Senhor que reside no nosso espírito humano. Há um espírito dentro de nós. Muito rico, uma linha da estrofe do hino que dizia que nós temos que sair da nossa mente, gastamos muito tempo na mente. E ao invés de nós estarmos na nossa mente, nós devemos nos voltar para o nosso espírito. Irmãos, o Senhor, Ele está no nosso espírito. Nós devemos nos lembrar disso sempre, em cada reunião, na hora que nós nos levantamos pela manhã, temos que nos lembrar que o Espírito do Senhor está dentro de nós. Eu desfrutei muito desse hino, desses hinos, dessa comunhão, desse início, porque eu senti meu espírito estremecer. Eu toquei no Senhor. É verdade mesmo essa história de que nós podemos sair da nossa mente e ir para o Espírito. É verdade. Nós sentimos que nós não estávamos considerando, nós não estávamos pensando, nós não estávamos avaliando, nós estávamos desfrutando. Existe isso mesmo, de que nós podemos ser transferidos da nossa mente caída e tocar no Senhor. É uma virada importante que fizemos hoje na nossa comunhão, nesse início de comunhão, e é um primeiro ponto de aperfeiçoamento é esse. Nós precisamos ser transferidos da nossa mente para o Espírito do Senhor. E nós precisamos também ajudar as igrejas, ajudar os irmãos a serem transferidos para o Espírito. Se nós formos transferidos para o Espírito, irmãos, nós vamos tocar na pessoa mais maravilhosa que a Bíblia apresenta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então nós recebemos suprimento da palavra. E também nós temos comunhão. O aperfeiçoamento é um momento de nós termos comunhão. Aqui nós estamos tendo comunhão. Não é comunhão do maior com o menor. Não é comunhão do menor com o maior. É a comunhão dos membros do corpo de Cristo. É a comunhão dos santos. É a comunhão daqueles que amam o Senhor. É a comunhão daqueles que amam a igreja. É a comunhão daqueles que querem edificar a igreja. Comunhão é o que nós precisamos. Comunhão na vida. Comunhão no Espírito. Integrar as igrejas, integrar os irmãos responsáveis que estão numa micro-região, integrar os irmãos responsáveis de serviço que estão na própria localidade. Nós precisamos de comunhão.
Tivemos uma comunhão muito boa aqui. Cada ato, cada coisa que nós fizemos aqui, nós estávamos tendo comunhão, perguntando se já estava na hora, e cada um apoiando um ao outro. Irmãos, é tão belo, é tão bom isso. Não existe erro quando nós estamos na comunhão. Não existe prejuízo, nós estamos na comunhão. Na comunhão sempre acertamos, porque na comunhão nós tocamos no Senhor, nós tocamos na vida, nós temos a bênção do Senhor, e nós temos a aprovação do Senhor. Então é muito importante nós resgatarmos esses princípios espirituais. Primeiro, nós temos que exercitar nosso espírito para receber o suprimento do Senhor. Segundo, nós precisamos ter comunhão. Comunhão entre as igrejas, comunhão entre os irmãos responsáveis, comunhão dos irmãos de serviço, comunhão entre os irmãos responsáveis e os cooperadores, comunhão entre os cooperadores e irmãos responsáveis de serviço com o apóstolo, a comunhão da vida. E as igrejas que estão nessa frequência, nessa consonância de uma estar misturada com a outra, é uma igreja abençoada. Você quer que a sua igreja seja abençoada? Então você precisa estar mais na comunhão. Quem quer estar mais na comunhão diz amém, bem alto. Louvado seja o Senhor. Nos reconectar, nos aproximar, nós considerarmos uns aos outros. Ninguém superior a ninguém. Nós somos os filhos de Deus, interessados só numa coisa, interessados no corpo de Cristo, interessados na edificação da igreja, interessados no crescimento de vida dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, um aperfeiçoamento, ele nos ajuda a aumentar nossa comunhão, como também nos ajuda a renovar nossa visão do que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo? Como irmãos responsáveis, como irmãos de serviço, o que nós estamos fazendo? O Senhor nos chamou para quê? Estamos ali assentados naquela cadeira, naquela reunião, para quê? Nós estamos na nossa casa e alguém liga, eu queria falar com o irmão responsável. Quem é você? Você está ali para quê? Qual é a sua função? O que você está fazendo? Para que o Senhor chamou você? Nós temos que renovar nossa visão. A visão de que o Senhor conta conosco. A visão de que o Senhor conta com cada irmão. Cada irmão aqui é muito importante. Se você não estiver na sua localidade, quando você falta, quando você não está presente, isso traz bastante prejuízo para a reunião. Mas quando você está na reunião, os irmãos olham para você e pensam, puxa, o irmão que cuida da gente está ali. O irmão que cuida da gente, ele está ali preocupado. Ele pediu um hino, ele está levando os irmãos para o Espírito e os irmãos se sentem seguros. Nós precisamos renovar nossa visão acerca da nossa função na vida da igreja. Nós somos os pastores, nós somos os irmãos responsáveis, nós somos os irmãos que servem, nós somos os irmãos que lavam os pés dos irmãos, nós somos aqueles que o Senhor conta para edificar, para levar os santos ao crescimento de vida. Irmãos, não tem outros, somos nós. E quando nós olhamos para a nossa condição, você talvez pense, puxa, mas você mesmo, nós mesmos. O Senhor, ele sabia o que estava fazendo. Ele chamou você porque era você mesmo. Ele sabia que estava chamando alguém difícil, mas é você mesmo. Ele sabia que estava chamando alguém que não tem tantos talentos, não tem tanta capacidade, mas ele apostou em chamar você, em capacitar você, para que você pudesse ser muito útil na sua igreja, para que você fosse muito importante para os irmãos, para que você fosse uma referência para os irmãos, para que você pudesse dar o norte para os irmãos. Então, é uma visão que nós precisamos. Nós não podemos ficar olhando demais para os dons que nos faltam, para a capacidade que nos faltam. Nós temos que olhar, sabe para quê? Para o chamamento do Senhor. Se o Senhor chamou você, então é você mesmo. Senhor Jesus. E por último, a importância do aperfeiçoamento é o alinhamento das igrejas. Como aqui nós fomos chamados, as igrejas foram chamadas, foram convocadas, e como um exército, os irmãos vieram para termos comunhão, para recebermos um alinhamento, né? Todos receberem o mesmo encargo,
todos receberem a mesma direção, todos receberem a mesma palavra, para nós sairmos como um bloco, voltarmos para a nossa localidade e todos nós, de maneira unânime, coordenada, nós estamos cooperando com o Senhor do mesmo jeito, todos fazendo a mesma coisa, todos indo na mesma direção. Isso gera um senso de região que nós precisamos. Senso de região significa que todos nós compreendemos que além da nossa localidade há uma micro-região, que além de uma micro-região há uma região, e que além de uma região há muitas regiões que foram separadas as igrejas no Brasil, que além das muitas regiões espalhadas nesse Brasil, nós estamos inseridos no corpo de Cristo. É uma visão que nós precisamos. Nós não estamos separados, não estamos fazendo coisas independentes, nós estamos todos misturados, todos fazendo parte do mesmo corpo. Louvado seja o Senhor. Então, esse é um dos sentidos do aperfeiçoamento. Louvado seja o Senhor. Diga, cansei. E se falando de alinhamento, nós temos que trazer as novas. Tem novas, tem novidades, tem riquezas, tem desfrute. O Senhor mais uma vez abriu as comportas dele e deixou a bênção, fluir para as igrejas. Por meio, sabe de quê? Por meio de conferências mirins, por meio da conferência de adolescentes, por meio da conferência de jovens. O Senhor deu 2 grupos de palavras naquele momento, onde trouxe bastante vivacidade para todos os jovens que estavam ali presentes. E olhando para aquela palavra que foi liberada para os adolescentes, 6 mensagens ricas, que nós encorajamos os irmãos a entrar no Instituto Vida para Todos e apertar lá play e ouvir uma a uma dessas mensagens. Você vai ser muito ajudado, vai ser muito enriquecido. E essa palavra que foi dada lá foi a respeito da cura, vou já mencionar. Depois também foi, num segundo período, foi dada uma palavra para os jovens acima de 15 anos, falando sobre o amor, falando sobre o perdão, falando sobre coisas da vida, sabe, irmãos? Nós precisamos sentir isso, a vida, sentir o amor do Senhor, sentir o perdão do Senhor. Quando se toca no perdão do Senhor, no amor do Senhor, flui amor através de você. E esse amor começa a ser derramado para as igrejas, derramado para os irmãos. De repente todos os irmãos começam a tocar no amor do Senhor. Então as palavras que foram liberadas lá, elas estão dentro de um contexto. O Senhor está falando conosco. O Senhor está falando conosco. E quando o Senhor ele fala conosco, ele sempre fala porque existe um contexto que está por trás. Todas as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, todas elas estavam dentro de um contexto. Não há nenhum escrito sem contexto, não há nenhuma palavra sem contexto. E as palavras que foram liberadas lá têm um contexto. E o contexto não é muito bom. O contexto de que há um mistério da iniquidade atacando o mundo todo. E nós sentimos que esse ataque não visa o mundo em especial. Esse ataque visa os filhos de Deus, visa as igrejas, visa atacar as igrejas que você cuida. Nós temos a responsabilidade de guardar os santos. E tem um mistério, o mistério da iniquidade, que quer que você saia do meio, quer que você perca a sua visão, quer que você perca a sua responsabilidade, que você fique desanimado, que você pegue suas armas, põe do lado e dá espaço para ele para matar os irmãos. Estamos aqui para dizer que nós precisamos nos levantar.
de que nós não vamos deixar que esse mistério da iniquidade venha atingir você, venha atingir a igreja que você cuida. Eu não quero que o mistério da iniquidade, que é tão terrível, que traz frieza, que traz abatimento, que traz cansaço, que traz desânimo, me ataque. Eu não quero, irmão. Eu não quero que esse mistério da iniquidade atinja o meu lar, atinja a minha mulher, atinja minhas filhas. Já pensou? Se esse mistério da iniquidade atacar o seu lar, atacar o meu lar, e atacar um outro lar, mais um outro lar, mais um outro lar, como é que nós vamos para as reuniões? Todos derrotados, todos desanimados. Então nós temos que descortinar. Embora o ataque seja feroz, nós temos que ver que há um Senhor que guarda as igrejas. Louvado seja o Senhor. Quem quer guardar as igrejas, diz amém bem alto. Diga assim: Senhor, fala, Senhor, eu quero guardar a minha igreja, a tua igreja. Eu quero guardar os santos. Eu quero guardar teus filhos, Senhor Jesus. Então é muito importante que a gente capte isso, ganhe isso. E nessa palavra que foi liberada para os jovens, onde o versículo chave foi Jeremias capítulo 17, versículo 14, que diz: cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Então veja, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Pense um pouco nesse versículo. Quão útil vamos ser ao Senhor na igreja vai depender quão claro nós estamos acerca da nossa condição do rebanho. Se nós não tivermos clareza de como está o pastor, se nós não tivermos clareza como nós estamos diante do Senhor, nós vamos ser enganados pelo mistério da iniquidade. Cuidar da igreja numa situação decadente é como estar gripado, cuidando de uma criança. Você vai passar gripe para ela. Então a primeira coisa que nós precisamos é perceber a necessidade de cura. Perceber que nós mesmos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos responsáveis, os irmãos de serviço, nós temos que ir ao médico dos médicos, e dizer, sabe o que para ele? Senhor, cura-me e eu serei curado, salva-me e eu serei salvo. Esse é um grande desafio, irmãos. Nós sabemos, em primeiro lugar, quem nós somos, qual é a nossa condição espiritual. Qual é a sua condição espiritual? Se você fosse dar uma nota de 1 a 10 para você, que nota você daria para a sua condição espiritual? Nós podemos estar cuidando dos irmãos doentes. A frase não é, nós podemos estar cuidando de irmãos doentes. Não é essa a frase. Nós podemos estar cuidando de irmãos doentes. Nós precisamos primeiramente ser curados pelo Senhor. Primeira necessidade, eu preciso ser curado. E o Novo Testamento, ele é maravilhoso. Eu fiquei muito, eu amo a Bíblia, eu amo o Novo Testamento, eu amo os Evangelhos. Eu amo cada palavra que o Senhor fala. Eu me delicio, porque toda vez que ele fala, ele abre os céus, ele mostra tão perfeitamente como são as coisas, mostra tão perfeitamente a nossa condição. Puxa, e a gente fica ali rendido. Fica, Senhor, você me pegou de novo. Senhor, você me pegou de novo. Mais uma vez o Senhor me pegou de novo. Então, todo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem muitos exemplos, muitas histórias, parábolas, histórias, para mostrar um pouco acerca da nossa condição. E nessa conferência lá para adolescentes, foram apresentados alguns casos, e nós queremos pegar esses casos e trabalhar rapidamente
aqui para nós ganharmos a impressão de que nós precisamos ser curados. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Natal colocou aqui. Nós estamos acompanhando aqui um cronograma. E nós vamos ser fiéis a esse cronograma, se Deus quiser. Olha, sabe de uma coisa? A reunião está prevista para acabar 1 hora. Eu acho que eu consigo, né? Não, o cronograma aqui é 22 horas no Espírito. E vamos cumprir esse horário. Então vamos dar uma olhadinha no primeiro caso, que está em Marcos capítulo 2. Dê uma olhadinha aí, irmãos. Marcos capítulo 2. Nós vamos parafrasear os textos e aplicar. Ó oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Primeiro caso está aqui em Marcos capítulo 2, que fala sobre a cura de um paralítico lá em Cafarnaum. Aqui diz que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. O que o Senhor estava fazendo? Anunciando a palavra. Sabe o que nós temos que fazer sempre? Anunciar a palavra. As pessoas amam a palavra. E a palavra tem poder para curar as pessoas. Se na sua igreja tem palavra, essa palavra é capaz de curar as pessoas. Se a sua igreja tem palavra, as pessoas vão afluir para lá. As pessoas sempre afluem para o lugar onde há palavra. Nós devemos buscar isso diante do Senhor. Senhor, dê palavra para a igreja. Me leva a amar a sua palavra, a amar a Bíblia, a amar os livros. Eu quero me constituir dessa palavra, porque quando há palavra, as pessoas afluem. Quando há reuniões com palavra, as reuniões estão cheias. Quando não há reunião com palavras, ela começa a esvaziar, porque as pessoas amam a palavra, porque a palavra cura as pessoas. Então, aqui diz, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, eles ficaram ouvindo para saber onde que estava a palavra. Deve estar aqui. Não, está ali, está aqui. Não, está aqui, né? Aí confirmaram, estava ali. Começaram a tirar ali as tendas. O eirado é exatamente o teto, só que é um teto plano. Escavaram e abriram um buraco e de repente está descendo, irmão, lá de cima, uma maca com um paralítico. Nós queremos aqui pegar o primeiro ponto. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Todos os casos da Bíblia têm significado espiritual. E este caso é também um caso espiritual. Porque senão nós estaríamos contando uma história que aconteceu. Se está registrado, porque a Bíblia, que é um livro espiritual, quer que nós compreendamos se o nosso estado não é o estado de um paralítico, de alguém que não anda mais, de alguém que não caminha mais, de alguém que não se movimenta mais, de uma igreja que não anda mais, que não se movimenta mais e que está estática. Uma igreja que não anda, não acompanha o mover do Senhor, não acompanha a direção do Senhor, parou no tempo, está paralítica. Não pode haver irmãos responsáveis paralíticos, tampouco igrejas paralíticas. Não pode haver irmãos que nós estamos cuidando, os paralíticos.
nós temos que levar toda essa situação para o Senhor. Toda vez que você se deparar com a paralisia, imediatamente leve esse caso que você não pode fazer nada por ele, leve o paralítico para o Senhor. Exatamente, põe a pessoa na frente do Senhor Jesus. Nós precisamos estar diante do Senhor o tempo todo, irmãos. Se nós queremos causar algum tipo de impacto nas reuniões, ajudar os santos a caminharem, ajudar os santos a exercitar o Espírito, nós temos que ser primeiramente aqueles que vão exercitar o Espírito e caminhar. Precisamos estar na frente do Senhor. E aqui diz, o paralítico foi levado por 4 homens. Há momentos que os santos que nós cuidamos não podem fazer muita coisa. Paralisia é isso, ele não consegue se movimentar. Então o que é que nós devemos ser? Os irmãos responsáveis de serviço numa igreja devem ser os amigos do paralítico. Quem você é na igreja? Fala, eu sou o amigo do paralítico. Os santos precisam de nós. Além de nós reconhecermos a nossa condição espiritual, depois que nós conhecemos e vamos na direção do Senhor, nós temos que saber que nós somos amigos do paralítico. Nós estamos ali para ajudar, fazer alguma coisa que ele não pode fazer. Há situação na vida dos irmãos que eles não conseguem fazer mais nada, irmãos. Está tudo parado. Tudo parou. Se não tiver os amigos do paralítico, ele vai ficar ali, vai ficar eternamente paralisado. Há muitos irmãos que precisam ser carregados nas macas e serem colocados na presença do Senhor Jesus. Mas para nós colocarmos as pessoas nas macas, nós precisamos estar andando. Se nós não estivermos andando, nós não temos como colocar ninguém nas macas. Por isso que uma das tarefas importantíssimas que um irmão responsável precisa o tempo todo checar é se ele está andando. É se ele está funcionando. É se ele está exercitando o Espírito. É se ele está amando o Senhor. É se ele está quente. Porque esses são os itens necessários para ele ser um amigo do paralítico. Então esse é um primeiro ponto importante. Devemos gerar entre irmãos na igreja amigos de paralíticos. Quando você faz a lista dos irmãos que se reúnem com você, verifica se naquela lista não tem um paralítico. E se tiver um paralítico, rapidamente na reunião de serviço que você precisa ter, todas as igrejas precisam regularmente ter reuniões de serviço para verificar quantos de nós vai gerar aqui um grupo de 4 para ir na casa desse irmão paralítico, para apresentar essa pessoa diante do Senhor. Se nós levamos as pessoas para diante do Senhor, aonde tem a palavra, essa pessoa, ela vai ter o encontro mais importante, ela vai estar diante daquele que pode curar. O Senhor Jesus pode curar, e o Senhor Jesus curou aquele paralítico. Ele falou para ele, ele falou assim, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imagina a alegria daquele paralítico, irmãos. Ele deve ter pensado, puxa, eu nunca caminhei, e agora estou caminhando. Tem muitos irmãos que precisam exatamente dessa ajuda. Eu nunca compartilhei, eu nunca falei, eu nunca apacentei, eu nunca ofertei, eu nunca servi. Eu estou já há 38 anos nessa marca aqui. Mas o Senhor Jesus me libertou. Então, primeiro ponto, nós precisamos avaliar a nossa condição para verificar se nós não estamos precisando dessa cura também. Se sua igreja não está precisando dessa cura. Esse é o primeiro ponto. O segundo caso está em João capítulo 3. João capítulo 4. João capítulo 4 fala
da mulher samaritana, e os irmãos todos conhecem essa história. Nessa história, o Senhor vai ao encontro dessa mulher e fica ali esperando por ela. Ela chega, ela pede água, o Senhor pede água, e passam a ter um diálogo ali, até que no final das contas o Senhor vai tocando, vai falando. Isso então disse uma palavra muito forte para ela. Ela estava ali se gabando que estava pegando água na fonte de Jacó. Mas o versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, irmãos, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O ponto aqui de ajuda para nós é nós vermos qual é a condição espiritual dos irmãos. Todos os textos lidos aqui é para nós termos uma visão espiritual da condição dos irmãos. Aqui essa sede não é sede de água física. A sede aqui, irmãos, é sede de Deus. Os irmãos têm sede de Deus. Sabia? Sabe por que os irmãos vêm para a reunião? Porque estão com sede. Os irmãos estão na reunião porque têm sede. E uma das responsabilidades que nós temos é levar essas pessoas para diante do Senhor. Esse texto ele pode ser visto assim: sede, o modo do homem de saciar sua sede, o modo do Senhor em saciar a sede e o resultado. Todas as pessoas têm sede. Todas as pessoas que se reúnem conosco têm sede. Todo homem tem sede, porque o Senhor criou um espírito dentro dele. E esse espírito, ele tem muita sede de Deus. Só que o homem, por não saber como beber, ele começa a beber de muitas fontes. Há muitos irmãos, há muitos jovens, há muitos casais que bebem de muitas fontes. Participam das reuniões, mas às vezes não conseguem encontrar lá naquele poço um irmão que possa levá-los para o Senhor. As reuniões da igreja existem para levar os irmãos que têm sede para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai dar a água da vida. As reuniões é uma fonte de Jacó, aonde o Senhor está ali, não para dar uma água que não mata a sede nenhuma, mas uma água que quando alguém bebe, ele bebe e fica completamente saciado. Um irmão que liberou essa mensagem para adolescentes, fez uma experiência muito, muito legal. Ele pegou a água e colocou sal e chamou alguém para beber, né, Vinícius? Ele começou a beber. Bebeu. E ele estava matando a sua sede. Por quê? Porque tinha sal. Quando você bebe água com sal, você fica com mais sede. A água que o mundo dá é água com sal. Mas a água que o Senhor Jesus dá é uma água limpa. Devemos levar os irmãos a beberem da água da vida. Se alguém beber dessa água da vida, como diz o versículo, nunca mais terá sede. Irmãos, nós devemos levar os jovens que nós estamos cuidando a beber da água da vida. Devemos ter muito cuidado para nós não darmos uma fonte de Jacó para ele. Atividades são muito boas, mas temos que ver se essa atividade está suprindo a necessidade espiritual dele. É muito bom relacionamento, é muito bom se mexer e estar com os outros. Os irmãos sempre falam que eu falo da pizza. Pode comer pizza à vontade, ainda é fonte de Jacó. Precisa levar os nossos irmãozinhos para a fonte da água da vida. Tem
que ter oração, tem que ter comunhão, tem que ter hinos, tem que ter louvor, tem que ter desfrute para levar essa pessoa a tocar no Espírito. Se ele tocar no Espírito, ele, puxa, que coisa maravilhosa. E você não vai precisar mandar ele fazer nada. Porque ele tocou numa água que quando ele bebeu, ele se sentiu satisfeito. O Senhor Jesus, ele consegue satisfazer. Uma das responsabilidades, e esse é um tipo de aperfeiçoamento que todos nós precisamos ter, é encarar que nós estamos na frente para ajudar os irmãos a beberem da água da vida. E ajudar os irmãos a discernirem se não estão bebendo de uma água que eles precisarão beber de novo, beber de novo, beber de novo, porque é água com sal. Está vendo? Discernimento, percepção. Cuide dos seus jovens, leve-os para a fonte da vida. Terceiro caso, está em Marcos capítulo 5. Marcos 5, só foi esse texto que foi lido em João, os demais foram todos dentro do livro de Marcos. Marcos 5, fala da mulher hemorrágica, capítulo 5, versículo de 24 até 34. Nós sabemos da situação, o pedido de Jairo para que o Senhor fosse até a casa dele para curar a sua filha, não é isso? Filha, né? Para curar a sua filha. E o Senhor está na direção à casa de Jairo. Num caminho que estava doente há 12 anos, soube que aquele homem, Jesus, ia passar num determinado lugar. E ela correu para poder se encontrar com o Senhor. O que ela não sabia é que ela ia encontrar uma multidão em torno do Senhor. Uma multidão que ia oferecer bastante dificuldade para que ela pudesse falar com Ele. E fazer um pedido: Senhor, olha a minha condição. Eu sou uma mulher hemorrágica, está vazando sangue. E esse sangue, você sabe, é a vida. Senhor, eu estou morrendo. O versículo 25 diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Olha a leitura que o Senhor faz do mundo. O mundo está de mal a pior. Todas as pessoas são hemorrágicas, e muitos desses hemorrágicos estão no nosso local de reuniões. Há irmãos responsáveis hemorrágicos. Há irmãos de serviço hemorrágicos. Se nós aceitarmos a condição da vida de Deus vazar, sair da gente, como é que você pode ser alguém que vai ajudar as pessoas? Então, pergunta: a sua vida espiritual, como é que ela está? A vida que você recebeu, a vida que você ganhou, está em que nível? Ela está vazando? Você às vezes se sente fraco. Alguém, quando perde sangue, ele começa a ver estrelinha. Verifica se você já não está vendo estrelinha, né? Estrelinha. Verifica se você já não dá. Que outros sintomas mais, irmão Lin? Que acontece quando alguém começa a perder sangue? Fica pálido. Deixa eu ver como é que estão os irmãos. Puxa, irmãos, tem muito cara pálido aqui, né? Não tem nenhum índio aqui, cara pálida, não tem nenhum índio. Tem muito rosto corado, mas tem rosto aqui que denuncia que a vida está vazando. E são esses irmãos que têm a responsabilidade de estancar o sangue dos irmãos que você cuida. Como vai fazer isso? Então, primeira coisa, temos que estancar o nosso sangue.
para que a vida que Deus libera, a vida que Deus dá para nós, ela possa ser retida. As palavras da conferência é um insuflar da vida. E a vida que nós ganhamos não pode vazar. Se você é hemorrágico, você ganha lá 12 mensagens que foram liberadas. Mas onde estão as mensagens? Onde estão as mensagens que você ouviu? Cadê aquele compartilhar? Cadê aquela... Onde estão os vídeos? Onde estão aquilo ali tudo? Já vazou? Nós devemos reter a vida. E nós só podemos reter a vida quando nós tomamos o procedimento de ir até onde Jesus está, mesmo indo num lugar onde há uma grande multidão. Eu sou fraca, eu sou uma mulher, estou morrendo, mas eu ganho força ainda para estirar meu braço. Não quero falar com ele, não quero entrevista, eu quero só tocar na orla dele. Quando ela tocou, o Senhor parou. Ele sentiu a diferença. Nas reuniões, temos que ajudar todos os irmãos a saírem da multidão e ter um encontro pessoal com o Senhor. Os discípulos disseram: Senhor, não sei por que você está dizendo que alguém me tocou. Ora, a quantidade de pessoas que estão se acotovelando, estão te apertando, você não sentiu que as pessoas estão te tocando? Mas é diferente. O Senhor sabe quando nós tocamos nele de verdade. O Senhor sabe quando os irmãos responsáveis tocam no Senhor, toca na orla, e ele sente que sai dele virtude. Saiu um negócio de mim. O que foi? Nós tocamos na vida. Ler a Bíblia é tocar na orla do Senhor. Orar é tocar na orla do Senhor. Cantar é tocar na orla do Senhor. Nós temos que fazer tudo isso com muita realidade, para nós tocarmos na vida. Nós não podemos cantar sem tocar. Não podemos ler sem tocar. Participar das reuniões sem tocar. Temos que tocar. Irmãos dizem: eu estou fraco. Muito fraco. Estou sem vontade de viver. É possível que você não toque no Senhor já há muito tempo. E se você não toca no Senhor há muito tempo, primeira coisa que acontece, você vai para a mente. Você fica alerta. Mente. Não sabe mais onde está o Espírito. Não sabe mais onde está o Senhor. Está na mente. Está bravo, enraivecido, está duro, está esquisito, está com o olho virado. Está esquisito. Está na mente. Não está mais no Espírito. Não está mais tocando o Senhor. Nós temos que, se nós quisermos ajudar as igrejas e ajudar os irmãos, nós devemos ser os primeiros a tocar no Senhor. Os irmãos têm que olhar para você e dizer: ele é vivo, esse irmão é vivo. Às vezes você olha para o irmão responsável, você não sabe por que ele está de pé. É melhor você que parece que ele está morto. Pálido, está morto. Fala, irmão. Diz alguma coisa, irmão. Fala alguma coisa, diz alguma coisa. Como é que você está? Chega na reunião, parece que não foi para a reunião. É o cara pálida na reunião. Irmãos, temos que reagir. Temos que reagir. Temos que nos voltar para o Senhor. Tocar no Senhor. Veja, esses 2 hinos nós cantamos aqui, a quantidade de mãozinhas que foram estendidas para a orla do Senhor, e nós vimos que virtude saiu. Você, puxa, que coisa legal, fiquei alegre. Senti uma energia, senti um negócio aqui. Claro, você tocou na virtude do Senhor. Quando você toca na virtude do Senhor, você fica vivo. O que nós precisamos é de viver. Nós precisamos viver. Precisamos tocar no Senhor. Não aceite, irmãos, apatia. Apatia. Não tenho vontade de nada. Não tenho vontade de nada. Olha, eu não tenho vontade de nada. Não tenho vontade de nada. Eu perdi a vontade de tudo. Eu estou só o crachá de um irmão responsável. Você pode ler aqui a placa. Ó.
irmão responsável, irmão de serviço, mas não tem mais viver, não tem comprometimento, não tem vivacidade, não tem garra, não tem responsabilidade, não tem amor, não tem empenho. Virou um crachá de irmão responsável e de serviço. Nós temos que dizer: Senhor, cura-me. Se nós não dissermos, essa reunião vai ser apenas a reunião de uma multidão, e não a reunião onde se destaca dela uma mulher que individualmente não quer nem saber o que a multidão está pensando. Toca no Senhor. Então vamos levar os irmãos. Vamos levar os irmãos a tocarem no Senhor. Como é que se resolve um problema de vida conjugal? Ser chamado para ajudar os irmãos. Ser ajudado para visitar uma casa. Os irmãos estão mal. O que você faz? Tire-os da mente. Tire-os do certo e errado. Se não é juiz. Leve-os a tocar no Senhor Jesus. Amém? Leve-os a tocar no Senhor Jesus. Se você levar esse casal a tocar no Senhor Jesus, e de repente ele salta e sente que tocou na vida. Essa é a maneira de você ajudar as pessoas. Quarto caso. É o caso do homem possesso de Gerazeno, capítulo 5. Esse é um ponto muito importante, é um ponto alto da nossa comunhão, porque revela o que está por trás de tudo. O capítulo 5, versículo 1, diz: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. O capítulo começa assim: eles chegaram. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Aqui nós temos um caso muito claro do que o mistério da iniquidade, com toda a sua hoste, espíritos caídos e demônios, querem fazer com a criação de Deus. Quer deixar a criação de Deus nessa condição. O alvo de Satanás, por meio dos espíritos caídos e por meio dos demônios, é acabar com a vida das pessoas que nós estamos cuidando. Esse caso aqui é um caso importante, porque o Senhor mostra o que está por trás de tudo. O que o inimigo quer fazer? O que o inimigo quer fazer? Às vezes você não sabe. Você pensa que o inimigo, ele quer desviar a atenção. O inimigo não quer desviar a atenção. Ele quer tirar a roupa. Ele quer deixar a pessoa louca. O espírito, ele quer fazer, espírito imundo, ele quer fazer com que a pessoa perca a sua identidade, seja dominado por demônios e comece a ir para os sepulcros. Saia da sociedade, saia de entre os irmãos e comece a ficar na gruta, no sepulcro. Nós temos que ver se nós não temos irmãos assim, que já não estão entre os santos, que já não estão junto conosco. Nós temos que acompanhar como um professor acompanha a lista de alunos, para saber se todos os alunos estão presentes, para saber se já não tem alguém que já tem 3, 4, 5 reuniões, 1 mês, 2 meses, que não participa das reuniões. E você pensa que está tudo sob controle, realmente, está tudo sob controle. O controle dos demônios, que segura os irmãos e põe os irmãos no sepulcro.
Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que acompanhar o Senhor Jesus nessa jornada. Os versículos acima, capítulo 5, de 35 a 41, mostram exatamente que o Senhor ele fez uma viagem. Ele saiu da Galileia, onde ele estava, atravessou o mar da Galileia e chegou lá em Gerazeno. Não que ele aterrou os pés, o demônio que estava naquela pessoa chegou e se apresentou a ele. Só que antes dele chegar lá em Gerazeno, a Bíblia diz que os ventos, o mar, tudo ficou nervoso, porque estava impedindo do Senhor chegar do outro lado. Eram os demônios que estavam agindo para o Senhor não trabalhar. Mas o Senhor, irmãos, ele não está nem para os demônios, ele dormia. Nós temos alguém que é poderoso, alguém que enquanto o inimigo está trabalhando, ele dorme. Nós temos que nos aliar a essa pessoa. Se você não consegue fazer mais nada, a situação é complicada, nem cadeias consegue prender. Tem ou não tem jovem assim? Tem jovem que você não consegue prender mais. Você põe cadeia, ele quebra. Só você vai ficar aqui. Ele está bom, eu vou ficar aqui. É você virar as costas, ele quebra tudo. Se você ficar na frente, ele te quebra também. Mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus, ele visita a terra dos Gerazenos. E quando ele visita a terra dos Gerazenos, ele diz uma palavra: sai dele. A palavra do Senhor tem poder. A palavra ministerial tem que ter poder. As palavras que nós liberamos no final de semana são palavras do Senhor. São palavras que nós falamos todo um vocabulário, mas por trás dessa palavra tem um significado, que é: sai dele. As palavras do Senhor são palavras poderosas, irmãos. Nossa palavra não tem força, não tem peso. Nossa palavra não consegue fazer nada, é palha. Por isso, fale mais a palavra do Senhor do que seus argumentos. Fale mais a palavra do Senhor do que técnicas. Fale a palavra do Senhor. Leia a Bíblia na reunião. Comente um texto. Exalte a Bíblia. Exalte o falar do Senhor. E essa palavra, ela toma de conta. Ela faz o que tem que fazer. Ela assume o papel dela, que é um papel de libertação. Ela liberta, irmãos. Liberta. Quando o Senhor perguntou assim: qual é o teu nome? A Bíblia diz que os demônios chegaram e disseram assim: Senhor, conjuro-te, o Senhor está vindo aqui para me importunar antes do tempo? Porque todos os demônios sabem que um dia vão ser julgados. Então eles pensavam que o Senhor Jesus já estava chegando na era final para julgar. Senhor, por que você está fazendo aqui antes do tempo? É muito poder, né, irmãos? Senhor, qual é o teu nome? Ele falou uma palavra que dá medo: legião. Ele mostrou o máximo da influência sobre a vida de uma pessoa. As pessoas estão cativas dentro de graus. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 5, grau 6. As pessoas, elas não estão presas todas da mesma maneira. As pessoas estão presas dentro de situações diferentes. São problemas diferentes, são distúrbios diferentes, são sofrimentos diferentes. Uma pessoa, que são os irmãos responsáveis de serviço, precisa discernir qual é o grau de dificuldade que cada irmão tem. E cada grau de dificuldade vai requerer uma postura diferente. Às vezes é uma oração, às vezes é oração com jejum, às vezes é oração com jejum todo dia, às vezes é apenas cantar um hino e acerta. Outra vez se canta o inário todinho, ele rasga o inário. É outro grau. Orando. Então nós temos que discernir que a situação dos irmãos são diferentes. E um pastor, ele discerne exatamente, ele tem essa percepção, a nuance de que aquela pessoa precisa disso,
aquela precisa daquilo outro, aquela ali eu devo agir diferente, essa aqui não é apenas um irmão responsável com sua esposa que vai visitar, é 2 irmãos responsáveis com suas esposas. Entendeu, irmãos? Nós temos que aliar esse texto a Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 2 mostra as potestades. Capítulo 6 mostra a armadura. A igreja precisa de armadura. Irmãos, nós temos que blindar a igreja com a armadura. Se a igreja não tiver armadura, como é que ela pode descer lá em Gerazeno? Se ela não tem armadura, como é que ela pode estar nesse mundo? Não tem como ela estar nesse mundo sem receber o ataque do inimigo. Não tem, ela vai morrer. Há muitas igrejas desprotegidas, sem armadura nenhuma. E você sabe como é que você põe a armadura nos irmãos? É dando a palavra da vida a eles. É dando o seu Jesus a elas. Quando você dá a palavra, ele tem capacete, ele tem escudo, ele tem espada, ele tem sapato. Não deixe sua igreja desprotegida à mercê dos demônios. Leve a sua igreja a ter a armadura do soldado para lutar contra o principado e potestade, os anjos caídos e os demônios. Então, irmãos, há muitos santos que precisam de libertação. Há muitos de nós que precisamos de libertação. Nós, irmãos responsáveis de libertação. Por último, caso, como é que está aí, Natal? É 10 horas, né? O outro caso, esse caso aqui eu fiquei com ele lá na estância. Cada vez que eu lia, eu ficava muito maravilhado com o seu Jesus. Ele é poderoso demais, irmão. Nós temos um Deus poderoso demais. Às vezes você deixa o inimigo arrebentar com os santos. Nós temos alguém poderoso que dorme no barco. É claro que quando ele acordou, ele ficou: rapaz, vocês não têm fé não. Deixa eu dormir aqui, rapaz. Qual o problema aí? O mar está agitado, cala. E tudo ficou quieto. E o mar bravo: aquieta-te. Quando ele chegou em Gerazeno, sai dele. E o demônio de joelho, confessando a sua condição. Irmão responsável tem autoridade. Ele não é alguém fraquinho. Ele não é alguém que... Ele não é galinha. Galinha, ele é o irmão responsável da igreja. Chama o irmão responsável da igreja. Aí o irmão vem: alguém falou comigo. É isso aí que vai expulsar uma legião? O que é legião? Legião são 6.000 demônios. Você nem o que é legião? São 6.000 demônios importunando a sua igreja, 6.000 demônios importunando os irmãos, 6.000 demônios importunando as famílias, 6.000 demônios importunando os jovens. Tem que ter alguém para, revestido de uma armadura, poder fazer alguma coisa. E nós precisamos uns dos outros. As igrejas precisam umas das outras. Quando a igreja não conseguir, pede ajuda à outra. Por isso nós estamos no micro-região. Às vezes uma micro-região está lá se acabando, está lá debaixo, igual ping-pong, né? Pá, é o mais 3.000 do outro lado. Pá, 3.000, pum. Aí outros 3.000, pá. A igreja se acabando. Não, mas não podíamos pedir ajuda, gente. Não pedir é vergonha. Pedir ajuda é dizer que nós somos fracos. Pedir ajuda é dizer que nós somos... E o inimigo só, pum, fazendo ping-pong da sua localidade, acabando com ela. Não podemos deixar isso, irmão. Peça ajuda. Vá com o Senhor e os discípulos. Peça ajuda. E exerça ali a autoridade dos céus
para expulsar aqueles demônios. Irmão responsável, já pensou? Nós chegávamos na casa dos irmãos, a gente fazia uma oração, repreendendo tudo. Repreendendo nosso quarto, as coisas estão no quarto, repreendendo tudo, eu repreendo. Nós temos que ter esse tipo de percepção. O Senhor deixou esse texto para mostrar que Ele existe. No livro clássico daquela mulher, J.S. Lewis, que fala sobre a guerra dos santos, uma das armas que o inimigo usa contra a igreja é deixar a igreja no estado de ignorância de que os santos estão debaixo de ataque do inimigo. Primeira coisa que ela faz, tira deles a percepção de que estão na luta espiritual. Deixa eu invisível. Eles vão só apanhar, não sabe de onde. Pá! Aí você, esposa, para com isso. Pensa que é a esposa. Você pegou uma bofetada de um demônio. Então ela mostra que a primeira coisa que o inimigo faz é tirar a percepção da igreja de que a igreja está numa batalha espiritual. Por isso que muitos problemas, muitas situações na igreja, pelo fato de nós não termos essa percepção, nós queremos agir, reagir e resolver com a nossa mão forte. O inimigo fica, pai, é fraquinho demais. Temos que dar passagem para o Senhor, que quando chegou, ele se ajoelhou. Então, juntando tudo, a igreja tem autoridade, os irmãos responsáveis têm autoridade, a palavra ministerial tem autoridade. E devemos buscar tudo isso. Os irmãos responsáveis têm que estar junto com outros irmãos responsáveis para resolver alguns problemas que sozinho não pode. Igreja tem que estar junto com outra igreja para que duas igrejas resolvam um problema que uma não consegue resolver. Uma micro-região tem que estar numa região para resolver problemas que elas 3, 4, 5 não conseguem resolver. Nós precisamos do corpo para resolver determinados problemas. Não caia nessa de fazer sozinho. Ele vai pegar você. Se una. Por isso nós somos um. Vamos falar, nós somos um. Fala assim para o irmão que está do lado assim: eu preciso de tanto de você, irmão. Preciso tanto de você. Senhor Jesus. Irmãos, por último, está no capítulo 8. É um caso pequeno, mas um caso cheio de significado espiritual. Capítulo 7, versículos de 31 a 37. A 37. Aqui diz assim: é a cura de um surdo e gago. Até isso o Senhor fez. Olha aqui, olha como é que é interessante. De novo se retirou da terra de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. O que havia ali? Havia um surdo e gago. Jesus tirando-lhe da multidão. Olha aqui o princípio. Toda vez que o Senhor vai agir, sobre a pessoa que ele vai agir, ele separa da multidão. É um princípio espiritual. O Senhor não faz nada pela multidão, ele faz na vida das pessoas que pedem ajuda. Se você está na multidão, mas não pede ajuda, você é a multidão. Quantos problemas as pessoas que estão naquela multidão voltaram para casa com eles? Por quê? Porque não pediram ajuda, não se separaram. Nós temos que nos separar, dizer: Senhor, eu me separo. Eu estou nessa reunião com tantos irmãos, mas eu quero que o Senhor me veja. Eu estou aqui, olha para mim. As reuniões devem ser assim. Nós devemos dizer: Senhor, há uma multidão, mas eu estou aqui. Porque senão o Senhor só passa.
Ele só passa, não acontece nada na sua vida. Por isso que tem muita reunião em caráter ministerial, muita conferência. É uma multidão. Está aí a explicação porque nós podemos ir para uma conferência e pagamos caro por ela e voltamos de um jeito que você não compreende, você não lembra nenhum título. O que foi visto lá? Por que foi visto? Eu não sei, mas eu digo uma coisa. Foi bom. Foi bom. Sim, mas o que foi falado lá? Um bocado de coisa. Um bocado de coisa. E o que mais? Foi tremendo. Tremendo. Foi tremendo. Como foi tremendo? Está tremendo? O que aconteceu? Porque estava frio? Nós podemos ir para a conferência, não acontece nada. Vamos participar do sábado, domingo aqui. O que vai acontecer? Se você não se destacar da multidão, vai voltar do mesmo jeito. Ou pior, porque a vida está vazando e fica cada vez pior. Então nós temos que nos destacar da multidão. Quem quer se destacar da multidão, fica de pé. Fica de pé. Eu quero, Senhor. Vamos falar, Senhor Jesus, eu estou aqui. Fala profundamente em mim, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Me cura, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. E aqui Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá. Que quer dizer, o Senhor, quando faz as suas obras, ele não fala muito não, ele cala, né? sai dele, é poder. Ele só falou Efatá, que significa abre-te. E os ouvidos abriu. Quando o ouvido abriu, a língua também ficou desembaraçada e começou a falar. Não existe mudo, existe pessoas que não escutam e por não escutar não aprendem a falar. Na igreja nós temos que ajudar os irmãos a ouvirem a palavra do Senhor. Quando as pessoas ouvem a palavra do Senhor, elas têm condições de falar. As reuniões só serão ricas se nós aprendermos a ouvir o falar do Senhor. Quando nós ouvimos o falar do Senhor, você se levanta e fala. Houve 2 hinos ou 3 cantados aqui. Houve um falar ali. Você pode não ter condições de levantar. Sabe por quê? E para falar? Porque você não ouviu. Nas reuniões, nós temos que estar preparados, prontos para ouvir o falar do Senhor. Nós estamos muito relaxados. O Senhor está falando, a gente fica andando, fica fazendo coisa, fica usando celular, fica falando com quem está do lado, fica atendendo telefone, fica pensando em tanta coisa. Não ouve aí. Vamos compartilhar. Ele mudou. Falava. Hoje ninguém fala. Fala porque você está surdo. Porque você está surdo, você não fala. Você não ouve mais o falar do Senhor. Há quanto tempo? Você pensa que é uma repetição, mas é o falar do Senhor ainda. É uma repetição, mas é o falar do Senhor ainda. Se você não abrir os seus ouvidos, destravar, você não vai falar. Então o que nós precisamos? Precisamos ajudar os irmãos a ouvir. Você tem que dizer para os irmãos, a partir de agora, né, nós queremos solenidade para nossas reuniões. Nós queremos que os irmãos, a partir de mim mesmo, possa ter uma postura nova nas reuniões, de anotar as mensagens, prestar atenção ao que o irmão está falando, a orar em cima das palavras que o Senhor está falando para você, para que quando falar,
Compreendeu? Nunca peça para os irmãos compartilharem se você não falou palavra alguma para eles ouvirem e produzirem. Palavras forem. Se as palavras não têm peso, os irmãos não têm condições de falar. A palavra dos profetas, a palavra dos irmãos que estão à frente das igrejas, tem que ser uma palavra com significado. Uma palavra com conteúdo, com peso, que você gastou tempo mexendo naquela palavra. Você estudou aquela palavra, você leu, você orou, você acordou cedo, você orou, leu alguns versículos, você acompanhou, você fez comparações, você pegou livros, comparou, você permitiu o Senhor falar com você. Quando você ouviu o Senhor, agora você pode falar. Há muitos profetas que dizem, a palavra é fraca. Claro, você se prepara na sexta-feira. Quando se prepara, tem uns valentes, tem gente valente. Tem gente que eu admiro, parece um valente de Davi. Camarada que é capaz, 2 horas antes, ele pega o diário. Qual o número mesmo? É a 6. Aí circula algumas palavras e começa a falar. Vazio. Não toca em ninguém. Essa palavra não consegue, não tem eloquência. Essa palavra não tem eloquência. Essa palavra não tem espírito. Para a palavra ter espírito, ela tem que passar por você. Ela tem que ganhar você. Ela tem que te impressionar. Ela tem que primeiramente falar ao profeta. Depois o profeta falar à igreja. Nós temos que mudar a nossa postura, irmãos. Muita coisa que acontece na vida da igreja que nós atribuímos ao... Essas coisas nós somos responsáveis, porque somos nós que igreja com a possibilidade de fazer uma revolução na localidade onde nós estamos. Claro que há muitos outros fatores que precisam se somar para dar robustez. Sem dúvida, mas nós já podemos fazer alguma coisa, nós já podemos mudar alguma coisa, nós já podemos alterar alguma coisa, a partir de uma postura nova, a postura de começar a ter um relacionamento novo com a palavra do Senhor, para a palavra do Senhor mexer com você se levantar, e a igreja ter convicção, Deus falou. Não foi o profeta, aquele irmão, não foi o Francisco que falou. Deus falou. Há muitos irmãos que quando ouvem o nosso falar, eles classificam o nosso falar entre um falar bom ou ruim. Sabe por quê? Porque eles estão avaliando a performance humana do profeta. O cara falou bem. Ou o cara falou mal. Não é mais o falar de Deus. Por que ele faz essa classificação? Porque ele não sente Deus em você. Porque quando há Deus falando, mesmo que você troque as palavras, mesmo que você não tenha eloquência, é vivo. É vivo. Você não precisa da eloquência, você fala, você está falando, é Deus falando, usando um vaso imperfeito. É Deus falando uma pessoa que não tem eloquência, é Deus falando uma pessoa que não sabe falar. Mas essa pessoa é um vaso pelo qual Deus fala. Nós temos que mudar a nossa postura como irmãos responsáveis, como profetas nas igrejas, que preparam a palavra para falar à igreja. Não podemos aceitar a pobreza diante de tanta riqueza. Não podemos, irmãos. Então, por isso que nós temos que avaliar esses casos todos, nós temos que verificar se eles não estão falando conosco primeiramente. Se sim, nós temos que nos voltar para o Senhor. Todos os casos, eles podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro, pessoas desses casos que foram até o Senhor, casos em que pessoas foram levadas por outros ao Senhor, e casos em que o Senhor
veio até aquela pessoa. Está vendo? Ou você vai, ou alguém te leva, ou o Senhor vem. Ele está interessado que haja um toque. Ele está interessado que de alguma maneira você perceba a sua necessidade, perceba que está doente, percebe que falta cura, que precisa de salvação. Se você disser, ou você vai, ou ele vem, ou os seus amigos vão te levar para o Senhor. Mas alguma coisa vai acontecer. Louvado seja o Senhor. Que essas palavras, irmãos, possam mexer no seu coração. E nossos ouvidos possam ser destravados, para nossa boca, a partir de agora, começar a falar ao Senhor em todas as reuniões.